aos profetas. Então o Espírito Santo está sujeito a você, é isso? Não. Eu vi isso hoje na rádio, estava ouvindo a rádio e um pastor falando que o Espírito Santo é sujeito ao profeta, à pessoa. Gente, o Espírito Santo não é sujeito a nada. Esse Espírito que está aí com E minúsculo. Então ele está dizendo que o seu Espírito é sujeito a você. Então essa coisa de que eu entreguei uma profecia, mas não sei mais o que eu falei, isso é demônio. Deus, o Espírito Santo não te deixa inconsciente, jamais. Eu estou fazendo uma coisa, mas eu não tenho controle, isso é o diabo. Pode expulsar que é demônio, ou é carne, ou você está simulando, está emocionado. O Espírito Santo, ele não deixa você inconsciente, você está consciente de tudo. Quem deixa inconsciente é o diabo. Quando uma pessoa manifestar na igreja, depois que aquele Espírito vai embora, pergunte a ela se ela lembra de alguma coisa que aconteceu. Nada, ela está completamente inconsciente de tudo, de tudo. Eu falo e depois que eu falo eu não me lembro mais. Satanás, qual é o teu nome? Pode falar teu nome que não vem com essa não, tá, gente? Então, o culto é feito com ordem e com decência, tá? Então a gente não pode achar que Deus é assembleando, ou que Deus é da quadrangular, ou que Deus é daquilo de lá, por causa da nossa forma de culto ser certa e o outro ser errado. Nada a ver, gente, tá? Então a gente tem liturgias diferentes, tá? Tem igrejas que são tradicionais, tem igrejas que são mais avivadas, tem igrejas que são mais silenciosas, tá? Tudo deve ser feito, pode ser avivado, mas tem que ter ordem naquele avivamento. Pode ser em silêncio, mas tem que ter ordem naquilo ali, tá, gente? Quer ver, por exemplo, olha a diferença de culto. Aqui no Brasil nós temos essa modalidade que os irmãos conhecem. Mas se os irmãos forem na África, os africanos adoram a Deus com muita alegria, com dança. Não é assim? Vocês já viram esses cultos assim que passam na internet? As americanas, muito louvor. As americanas, um pouco diferente. Então, enquanto os nossos cultos eles demoram 1h30, os cultos na África demoram 7 horas. E pastor, uma colocação, esse movimento que se gera, ou que se gerou dentro das igrejas aqui, né? A gente percebe esse movimento de rodar e fazer movimento estranho para tudo que é lado. Eu particularmente, pastor, eu não creio muito nesse tipo de movimentação, né? Eu acho que isso é mais um emocionalismo, né? É carne, né? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Olha, você pode estar cheio do Espírito Santo, sentadinho no seu cantinho, falando em línguas. Porque aqui no versículo 32 e 14, ele diz que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, quando você é tocado por Deus, você decide se você vai chorar no seu canto, falar, se você quer falar língua estranha ou se você não quer falar, é você que decide. Você decide se tu vai correr na igreja, fazer aviãozinho, virar cambalhota, ou se você vai ficar adorando a Deus com as mãos para cima. Você decide. O espírito do homem é sujeito a ele. O espírito do profeta. Essas bagunças no culto, aqui não, pelo amor de Deus. Se for é uma vez só, que não tem a segunda vez, pelo amor de Deus. Tá, irmão? Se for, pode ter certeza que não é daqui. Eu penso assim, pastor, a gente expressar o nosso sentimento na hora que tu recebe uma descarga de poder. Perfeito. É alguma coisa, de repente tu bater uma palma, tu levantar a mão. Dá um pulo. Eu não tenho problema com isso, mas essa rodação toda. Agora, a partir do princípio, pastor, que eu coloco em risco a integridade do meu irmão, eu acho que já extrapolou. Já passou do limite, não, já passou do limite, tá, gente? Então, acho que isso aí a gente tem que ter cuidado, né? Enquanto os nossos cultos aqui, gente, como eu estava falando, duram em média de 1h30, os cultos na África duram em média de 7 horas, debaixo de um calor de 50 graus. Vocês têm noção, gente, que aqui com ar-condicionado os irmãos ficam com um calo, um lado, para o outro na cabeça. Sem falar que tem gente que anda 40 km, né? Não conseguem ficar sentado no ar-condicionado. Lá o culto é de 7 horas, enquanto aqui a gente toca a guitarra, lá eles tocam tambor. São
são culturas diferentes, olha que coisa, tá? Então, gente, o culto da Assembleia é diferente da Batista, é diferente da Quadrangular, é diferente da Deus e Amor, é diferente da Universal. E o que não pode mudar nos cultos, o que não pode mudar nos cultos é o conceito de pecado e as doutrinas do Evangelho. As doutrinas da Bíblia, elas têm que ser a mesma doutrina da Deus e Amor tem que ser a mesma doutrina dessa igreja, como daquela igreja ali, como da Universal. A doutrina, ela não vem do homem, ela vem da Bíblia, e se você usar a Bíblia, você não pode pular essa etapa das doutrinas, a doutrina e o conceito de pecado. É que para mim, né, eu acho que se eu tenho, por exemplo, uma namorada e eu me relacionar com ela antes do casamento, mas eu quero me casar com ela, para mim não é pecado. É pecado porque está escrito que é pecado. Ah, mas eu acho, não é o que você acha, mas é que o pastor da outra igreja disse, o seu pastor da outra igreja está errado, a Bíblia está certa. Certo, gente? Então o conceito de pecado não pode mudar. Essa igreja aqui acredita desse, eu vou para outra, que a outra deixa. Irmãos, a Bíblia não muda, tá? Vamos para o culto, tá, gente? O culto, o termo culto, gente, tá? Ele vem do grego, e é isso aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui o negócio certo, a palavra certa aqui, ó. Aqui, ó. Latreia, tá? A palavra culto, ela vem do grego latreia, que significa adoração, significa serviço, tá, gente? E no Novo Testamento, essa expressão, ela vai aparecer, gente, na liturgia. A gente vai ver o quê? O culto, ele tem o objetivo de agradar a Deus e não você. Então, essa conversa, eu não gostei da palavra. O que tu tá pensando, rapaz? Cria vergonha na cara. Eu não gostei do louvor que estavam cantando para ti. O dia que cantarem para ti. Aí tu olha e diz, eu não gostei, esse aí desafinou, ó. Naquela dissonante ali, ele desafinou. Vai dormir pros pés, rapaz. Quem é que te colocou de juiz no culto? Quem é que te colocou no lugar que é o lugar central do Senhor no culto? É só Ele pode dizer gostei, Ele pode dizer não gostei, só Ele pode. Não gostei. Oxi. E ó, o céu está assim preocupadíssimo. Olha, Deus está com uma dor de cabeça lá em cima, preocupado com o que tu pensa a respeito do culto. Irmãos, o culto é para Deus, não é para a gente. O culto não é para o homem, tá? E o culto, irmãos, ele se inicia na igreja ou fora dela. Já começa o culto. Começa fora. O culto começa fora. O culto começa fora da igreja. O culto começa em casa. Salmo 122, versículo 1. Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Antes, vocês sabiam que as caravanas, quando eles iam para o templo, eles iam cantando e adorando no caminho, o caminho todo, cada passo que eles davam, eles cantavam, adoravam, oravam. Não tinha piadinha, não tinha conversa, não tinha diz que me diz, que era adoração ao Senhor. Quando eles chegavam no culto, o coração já estava explodindo. Era assim, tá, gente? Então, às vezes, a gente está adorando a Deus na igreja. Senhor, eu te adoro. Meu Deus, como eu te amo. Meu Deus, olha. Deus olha e diz assim: aqui dentro, que engraçado. Aqui dentro ele cultua. Aqui dentro ele diz que adora, mas lá fora xinga. Lá fora dá cantada em mulher. Lá fora não tem bom testemunho. Lá fora navega em sites pornográficos. Lá fora deve para todo mundo. O culto não começa aqui. Isso aqui não é nada se a sua vida lá fora
não condizer com a vida aqui dentro. Só que não é nada. Por isso que é incompatível prestar um culto a Deus com honras e louvores e aleluia e tudo mais na igreja, e fora dela ter outra postura. Sexta-feira passada os irmãos viram aqui, ó, aquele espírito manifestado olhou para as pessoas aqui, e quando eu perguntei para ele, já que o povo está todo mundo na igreja, todo mundo aqui vai para o céu, certo? Vocês se lembram ou não? O que ele disse? Ele bateu no peito e disse assim, ó, uma boa, a maioria deles vai comigo. A maioria, isso é triste, porque são como os dois ladrões da cruz. Um deles aceitou, mas o outro rejeitou a salvação do lado da vida eterna, do lado. Ele não aceitou, ele rejeitou. Muita gente está fazendo isso hoje, se perdendo aonde? Dentro da igreja. Estão perdidos aqui dentro. Pessoas que não vamos ver no céu, pessoas queridas, que nós amamos, que trabalham conosco. Só que você vai notar uma coisa: Noé não trabalhou sozinho na arca com a sua família, 120 anos? Claro que não. Muita gente, Noé provavelmente pagou madeireiros, pagou pessoas, pagou talvez engenheiro, pessoas para lhe ajudar. Esses dias eu estava meditando sobre isso e Deus falou muito comigo. E Deus disse que muita gente que colocou a mão na arca, muita gente que colocou madeira, que colocou prego, que trabalhou duro para aquela arca acontecer, não entraram nela e não foram salvos. Somente Noé e a sua, eu fico arrepiado de pensar nisso, porque isso é muito sério. Se você é obreiro da casa do Senhor, você pode estar trabalhando nessa arca, você pode estar colocando a sua digital na obra de Deus, e mesmo assim perder a sua salvação, como aquelas pessoas nos dias de Noé. Pode respirar agora. Certo, gente? A reverência no culto. A reverência no culto. Gente, a adoração a Deus é o momento mais sublime do culto. É o momento mais especial do culto. É o momento, a adoração é o momento que você, é um momento de reconhecimento, de celebração, de exaltação da majestade de Deus. Por isso que toda a adoração, todo o culto, ele deve ser prestado com reverência ao Senhor, tá? Por isso que Paulo diz: faça-se tudo com ordem e decência. Tudo, faça-se tudo com ordem e decência. O que Paulo está dizendo? Paulo está se referindo ao culto. E ele está dizendo que o culto aqui é um diálogo de Deus com o seu povo e do seu povo com Ele. Certo, gente? Isso é culto, tá? É um momento de reverência. Acima do púlpito da igreja Assembleia de Jundiaí, em São Paulo, está escrito o seguinte versículo assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Se Salomão, que escreveu esse versículo de Eclesiastes 5:1, ele fosse vivo hoje, alguém aqui duvida que ele não escreveria isso? Ele escreveria assim: desligue seu celular quando entrares na casa do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que seria isso, lembrando que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura. Seria isso que estaria escrito aqui, porque a adoração é momento de se conectar com o céu e não com a internet. Tem crente que fica alucubrado. Meu Deus, não tem Wi-Fi. Meu Deus, não tem Wi-Fi, socorro. Cadê o Wi-Fi? O que tu quer com Wi-Fi, seu irmão? O que tu quer com Wi-Fi aqui dentro da igreja? A menos que precise colocar uma canção ali,
sei se vai cantar, alguma coisa, e não precisa que o Felipe tenha celular lá, deixa que ele chega lá e diz, abate, você não preocupa, seu celular está desligado. Pelo amor de Jesus Cristo, tá? E aí eu pergunto, o Senhor Deus aceita tudo que nós fazemos no culto? O que vocês acham? Não. Tá, mas e se tu quiser adorar do teu jeito? Mas se tem umas regras, se tem uma forma, uma liturgia, não pode ser simplesmente do nosso jeito, né? Deixa eu lhe falar uma coisa, isso aqui, olha, pelo amor de Deus, se tu está anotando, anota isso, tá? Se tu está anotando, anota isso, porque Deus, eu sempre anoto, eu gosto de fazer minhas anotações, Ele, por causa da falta de reverência, Ele rejeitou a oferta de Caim, Ele rejeitou o culto de Uzá, o toque de Uzá na arca, matou Uzá no culto de Davi, no meio dos louvores, pá, caiu morto. Irmãos, ele matou os 2 sobrinhos de Moisés, porque ofereceram fogo estranho. Sabe o que eles fizeram? Então tem todo o tabernáculo, a hora que for o tabernáculo a gente vai estudar, e eles tinham que ir lá fora, no altar do holocausto, pegar as brasas de lá e trazer aqui para dentro, e então colocar fogo nos incensários aqui dentro. Sabe o que eles fizeram? Aqui quem bota fogo é nós. Aqui quem sabe é nós. O culto quem faz é nós. Tá ligado? Então aqui é com a gente que vai fazer do nosso jeito. O que eles fizeram? Pegar no isqueirinho. O que tem de gente, ao invés de trazer um fogo do altar, ele resolve fazer o fogo dele. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando o incensário pegou fogo, o fogo saiu do incensário. Churrasco de Nadab e Abiú, filhos do pastor da igreja, filhos de Arão, sobrinhos de Moisés. Deus aceita qualquer coisa. Eu pergunto, Deus mudou? Agora ele aceita. Antes ele não aceitava, mas agora, né? Sabe como é que é, né? Agora ele aceita qualquer coisa. Isso? Será mesmo que Deus aceita qualquer coisa? Irmãos, Deus matou Ananias e Safira na frente do altar. Por quê? Por uma mentirinha. Ai, se essa moda pega. Ai, se essa moda pega. Tu vem mentir na igreja. E aquele dia o anjo do juízo está ali do lado, com uma espada no teu pescoço, só que tu não vê, o balaão não enxerga. Deus aceita qualquer coisa, irmãos, no culto. A falta de reverência prejudica a igreja toda. Toda a igreja. Crente fofoqueiro. Oi, irmão. Eu tomei uma decisão, eu disse para os irmãos: se eu souber de obreiro daqui está fazendo fofoca, eu vou botar em disciplina imediatamente. E se repetir, é convidado a sair fora. Sai fora. Seu lugar não é aqui. Sai fora. Com licença. Jesus me livra dos maus obreiros. Tá? Vocês vão notar uma coisa. Quanto tempo o povo de Israel demorou, que pena que eu não anotei o versículo aqui, mas eu vou trazer, semana que vem eu trago. Demorou para entrar na terra prometida. Quantos anos? 40 anos. Oi? 40 anos. Mas aí, vocês vão ver uma coisa curiosa. Estou preparando uma mensagem só para fofoquinha, para pegar na linguinha, assim, sabe? E os que escutam na orelha. É assim, um fofoqueiro tem que ser pendurado pela língua e quem escuta pelas orelhas. Então, a Bíblia diz assim: Israel demorou 40
e não 40 anos? Vocês vão ver uma coisa engraçada. 7 dias seria o tempo que eles levariam? Levariam 10. Miriam, um dia, resolveu emprestar a língua para a serpente. O diabo está sempre procurando uma boca, pode ter certeza. Lá no jardim do Éden, ele precisava de uma boca da serpente. Depois que ele conseguiu usar a boca da serpente, ficou fácil usar a boca da Eva. Depois que usou a boca da Eva, ficou fácil usar a boca do Adão. Ele está atrás de boca para usar. Miriam começa a fazer o quê? Fuxico. De quem? Do líder Moisés. Está vendo? Moisés diz que não é para a gente casar com os outros casarem aí, ó, com mulheres de outros povos, mas a mulher dele não é nossa, não é de Israel. E o povo começou a ficar em polvorosa. E já veio Arão e disse assim: será que Deus fala só com ele? Será que Deus não fala? E a Bíblia diz que Miriam era profetisa. Deus usava ela em profecia. Sabe o que a Bíblia diz? Moisés não retrucou. Deus desceu do arraial na nuvem e disse: Moisés, Miriam e Arão, aqui, agora. Os três entraram, só que a Bíblia diz que ela estava falando mal de Moisés. Moisés, a princípio, nem sabia, mas Deus viu. Cuidado, respeite. Sua liderança vai cometer erros, pode ter certeza disso. Agora, o que você vai fazer com aquilo ali, você tem duas opções. Ou você expõe, escancara a igreja, o erro da liderança, como fez Cão, filho de Noé, ou você faz como Sem e Jafé, que cobrir não é esconder, cobrir, que eu estou dizendo, é resolver aqui dentro, sem fazer bagunça, sem fazer fofoca, sem o mundo ficar sabendo, certo, gente? O que Miriam fez? Falou mal de Moisés, e a Bíblia diz que ela vem na presença de Deus, e Deus diz assim: ô Miriam, você estava falando o que lá? Aí como é que fica o fofoqueiro? Ele fica inchado, parece um sapo cururu. Já viu ou não? Fica assim, vermelha, quando tu confronta ele, ai meu Deus, misericórdia. E aí, estava falando umas coisinhas lá, olha o que Deus diz: se houver profeta, eu falarei a ele em revelação. Uau, peraí um pouquinho, mas ela não era profetisa? Acabou de perder a unção profética. E ele diz assim: você vai ficar leprosa. E a nuvem subiu. Ela sai da presença de Deus leprosa. Ela fica fora do arraial de Israel leprosa. Sabe o que Arão faz? Arão corre lá na tenda de Moisés: ô Moisés, ora por Miriam. O Arão, não é função de Moisés orar, não, é a sua. Você é o sacerdote. Perdeu a unção sacerdotal. Naquele momento ele não tinha mais autoridade para interceder, nem pela própria irmã. Imagina que ele era o intercessor de todo o povo de Israel. Teve que pedir socorro para Moisés. Sabe o que a Bíblia diz? Que ela ficou quanto tempo do lado de fora? 7 dias. E a Bíblia diz que a nuvem queria se movimentar e não podia, porque ela atrasou 13 milhões de pessoas em uma semana de cumprimento da promessa. Um povo que ficou esperando 40 anos e 7 dias. Por quê? Porque não conseguia segurar a língua dentro da boca. Então o fofoqueiro, ele é um atraso para a obra, ele é um atraso para o reino, ele é um atraso para o bom andamento da obra do Senhor. Ele é um atraso, tá, gente? A gente às vezes fica com pena, não dá para ter pena, é um instrumento do diabo que está ali, certo, gente? Vai respirar agora de novo. Aleluia. Então, gente, a falta de reverência de algumas pessoas prejudica a igreja inteira, toda a igreja, tá? Meio do culto, conversa. Isso vai me dando uma coceira assim.
homens sensuais na igreja. Eu acho que um visitante, sem problema, tá tudo bem, visitante é visitante. Mas membro da igreja? Não, isso é um absurdo, tá, gente? Isso é um absurdo. Telefone tocando. Ai, uma coisa que me incomoda. Rapaz, um dia eu estou pregando numa campanha com igrejão lotado. E eu estou pregando e isso me incomoda num nível que eu não consigo. Eu perco as estribeiras. E atrás de mim o telefone, mais telefone de surdo. Ai, eu parei. E aquilo não parava. Eu digo, alguém pode desligar esse telefone, por favor, e não ligar mais. Era o pastor da igreja que tinha me convidado lá. E que coisa. Se eu soubesse que era ele, eu não teria falado, lógico, né? Mas isso tudo, gente, vai tirando a reverência do culto. Só que a gente precisa entender que a falta de reverência, ela faz uma coisa, ela atrai o juízo de Deus. E isso é muito perigoso. Tá? Eu gostaria de uma pergunta rapidinho. E em relação a essas lives durante o culto, assim, o que o senhor pensa sobre isso? Olha, a gente está fazendo uma aqui. Não. Aqui nós temos um fundamento aprendizado, né? Mas eu creio que dentro da liturgia, do culto, da palavra, assim, depende muito qual o propósito que está por trás daquilo, né? Qual o propósito que está por trás daquilo ali? É aparecer? Pastora, sinceramente, hoje nós vivemos assim, é para aparecer. Sim, a grande maioria é. Se tu pegar um ministério que ele tem a intenção de divulgar a palavra. Geralmente ele quer divulgar ou o nome dele ou o nome da igreja dele. É isso, tá? E aí, gente, perdeu o propósito. É uma excelente ferramenta de evangelização, é uma excelente ferramenta por onde Deus pode tocar nas pessoas, por onde Deus pode fazer milagres. Eu creio nisso, gente. Por exemplo, eu lembro que o meu sogro, ele tinha um problema muito sério de sinusite. Mas quando atacava, era a coisa mais triste do mundo. Não tinha celular, mas tinha o rádio, que também que na época fazia a vez da live. E ele estava escutando um programa que talvez, aquele programa era até gravado, mas ele creu. E ele estava lá na colônia, lá fora. E na hora da oração, era da Marumbi, do Mateusiense, ele colocou a mão na cabeça, falou com Deus, e na hora estourou aquilo. E tudo que estava aqui na cabeça dele saiu para fora, e ele ficava assim com a boca aberta, o nariz escorrendo, aquele monte de coisa, mas era muita coisa. Foi curado e nunca mais, porque estava a ferramenta alcançou seu objetivo. Tá, gente? Então, assim, sou a favor, mas aí a intenção, só Deus que pode dizer. Se a intenção está errada, aí é complicado. Então, o que é ter reverência, gente? Ter reverência significa ter profundo respeito e temor pelo Senhor. A reverência, ela é fruto do nosso amor a Deus e não do medo, tá, gente? Já a irreverência é falta de respeito pelo que é sagrado. Falta de respeito pelo que é sagrado. Já notou como tem gente que não tem respeito nenhum pelas coisas de Deus? Não tem respeito nenhum pelo ambiente de culto. O cara chega lá de fora, ele vem conversando lá no estacionamento. E aí, Gabriel, como é que tá? O culto já está rolando. Ele entra na porta, aos gritos. Ele não sabe onde ele chegou, ele não está nem aí. Ele chegou num galpão, sem respeito nenhum pelo ambiente de culto. Tá? Quantas vezes eu já preguei com gente lixando unha? Mas deixa aqui, vocês vão me ouvir no domingo. Espera que vocês vão. Espera que eu estou preparando para o domingo. Domingo que eu estou preparando. Vocês esperem que vocês. Olha. Quantas vezes eu já peguei o cara passando, a criatura passando batom. Então, sim, batom. Então, tem que ficar bonito, imagina. Rapaz, outro dia eu estou pregando, estava em outra igreja.
E eu vi uma coisa passando, uma passando para outra, uma passando para outra. Ai, mas é que eu estou ficando velho, e quanto mais velho eu estou ficando muito xarope. Mas muito, eu estou ficando chato que só. Não me convide mais. Mas não me atrapalha, não me perturba. Quando eu vi uma revista do Avon passando, eu fui obrigado a parar. Eu estava pregando e daquele jeito, bem pentecostal, eu parei e disse: as irmãs ali, dá para parar com o Avon? Dá para parar com o Avon? Eu não acredito que as irmãs estão achando mais interessante os produtos do Avon do que o que está sendo falado aqui hoje. Era a esposa do pastor presidente. Eu entro em cada enrascada de vez em quando e era a esposa do pastor presidente da igreja. Era necessário, né? A Isabel depois me chamou e disse: Renato, pelo amor de Deus, tu para de estar fazendo essas coisas, porque eu morro de vergonha lá embaixo. Eu digo: rapaz, tenha paciência, mano. Tenha paciência, falta de reverência. Ficava comendo na igreja, comendo. Mas rapaz, tu não consegue, tu não comeu em casa de sair 1h30 só. Ficava comendo. Tem rato na igreja? Não. Ela puxa aquele chulé. Doritos. Aquela coisa horrorosa, fandangos. Pá, puxa aquilo. E olha. E vai um refrigerante. Não, rapaz, sério. Não, vocês me esperem. Não. De um mês para cá, irmãos, Deus começou a me cobrar algumas coisas. De um mês para cá. E Deus disse para mim, eu sei a voz que eu ouvi. Ele disse para mim: você deve usar o cajado que eu te dei. Não deixe a igreja sair dos trilhos, porque você tem uma prestação de contas comigo. Um dia vai ser eu e ele. Então, de um mês para cá, vocês começaram a notar muita coisa mudando na igreja, muita coisa mudando, gente, de disciplina. Nunca teve, agora tem, e vai ser uma constante, vai entrar nos eixos. Não quer, salta fora. A obra é dele, a casa é dele, tudo é para ele, tem que ser conforme ele quer. E acabou. Certo, gente? Então, a reverência, gente, ela é demonstrada como? Pelas suas atitudes. Pelo seu comportamento. Reverência não é demonstrada com aquilo que você fala. Reverência é demonstrada com aquilo que você faz. As suas atitudes. Até os dons devem ser usados com reverência. Está lá em Coríntios 14. Os cultos hoje são prejudicados. Por quê? Porque tem gente chegando atrasado, sem justificativa nenhuma. Chega depois de 15, 20, 30. Tá bom, atrasou. Às vezes acontece. Por exemplo, o Gabriel às vezes chega atrasado, chama o Uber não aparece, não vem, fica lá um tempo. Tá bom, tem justificativa. Eu estou falando aqui do cara que não tem justificativa, é uma cultura dele chegar atrasado. O especial, ele gosta de chegar atrasado. Isso atrapalha o culto, tá, gente? Isso atrapalha o culto. Criança correndo, criança gritando, celular tocando, as pessoas olhando no relógio toda hora. 8h52 já, nem foi a palavra ainda. Irmão, pelo amor de Deus, gente cochichando. Sabe o que eu acho, pastor? Sinceramente, acho que elas estão sendo muito pouco tempo, eu estou achando. Sim, eu também estou achando isso, tem que aumentar o tempo. É gente rindo, gente indo no banheiro toda hora. Tá bom, um dia, tu vai lá, mas tá bom, mas toda hora. Eu quero ver se alguém aqui já foi católico, se tu já viu isso aqui na missa de domingo. Tu não sabe nem onde era o banheiro da igreja católica, tu não sabe. Eu tenho certeza que tu não sabe onde era o banheiro da igreja católica. Eu já fui em missa. Eu sei como é que é. Tudo direitinho, tudo certinho. Eles recebem uma cartilha da liturgia, do culto, o que você vai fazer em cada momento, uma coisa bem engessada, mas
tem todo a reverência que eles têm. Ninguém de boné dentro da igreja, ninguém aloprando dentro da igreja. Celular, rapaz, se acontece, todo mundo já olha assim, sabe? A pessoa já se constrange na hora. Oi? Já faz lugar de julgamento. Todo mundo tipo assim, o padre está falando lá, se liga, Tomar mano. uma cerveja depois, Sim, depois sai dali com uma boca vermelha Não, pode tomar cerveja. e uma caixa na outra mão, mas não Isso tem é problema. Mas isso é coisa dele lá, deixa ele lá. Irmãos, essas coisas elas comprometem o agir de Deus no nosso meio. Você acha que não compromete? Eu vou te falar uma coisa. Eu já tive em reuniões com 3 pessoas e Jesus batizou com o Espírito Santo. Eu já tive em grandes catedrais que Jesus não fez foi nada. Nada. Porque essas pessoas, elas podiam ser 3 pessoas, mas estavam conectadas com Deus. Dá uma olhadinha aí, por favor. Eu vou passar 3 textos para vocês, eu quero que vocês me ajudem. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Quem achar pode ler. 25, 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Olha o que Deus está dizendo. Depois vai lá para Levítico 19. Vocês vão fazer um santuário e eu vou habitar. Deus está dizendo. Tá? O que ele diz em Levítico 19:30? 19:30. Sim. Guardarás os meus sábados? E o meu santuário referenciais. Desculpa, parei. Referenciareis. Reverência. Veja o que ele está dizendo. Lá em Êxodo 25, ele diz assim: vocês vão me fazer um santuário. Em Levítico 19:30, ele diz: eu quero o que no meu santuário? Reverência. Eu quero reverência do meu santuário, na minha casa, eu quero reverência. O que diz Levítico 27:28? 27:28. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que eu tenho, do homem ou animal ou campo da sua possessão, se venderá, não resgatará. Isso aqui é importante vocês saberem. Pastor, eu quero consagrar meu carro. Não tem resgate, você não pode mais vender. Você pode abençoar, pode ungir, mas se você consagrar para o Senhor, é dele, não é mais seu, é dele, você deu para ele. Para de graça. Não tem essa, vou vender agora. Venda. Você vai pegar de novo. Mas deixa eu voltar aqui. Olha o que ele diz aí, foi consagrado ao Senhor. E no final ele vai dizer: é santíssimo. Não tem resgate. Sabe o que ele está dizendo? Que um lugar, por mais simples que ele seja, pode ser debaixo de uma árvore. Se você consagrou aquele lugar para o Senhor, então você começa a dar culto ali. Aquele lugar é santo. Aquele lugar é santíssimo. Aquele lugar é santo, santíssimo ao Senhor. Moisés, ele teve uma experiência de quando ele vai chegando em um lugar onde Deus se manifestou. A sarça, do meio da sarça sai uma voz dizendo: Moisés, em hebraico é Moshe, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Por que é santo? Porque a presença de Deus santifica o lugar. Se você acredita que Deus desce nesta casa, se você vê, tem evidência, você olha e diz: eu creio que Deus desce nesta casa, esse aqui é um lugar santo. É um lugar onde Deus desce, é um lugar santo. Tá, gente? Então isso é especialmente e a gente como cristão, a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça
O que? O que você veio fazer no culto? O que você veio fazer no culto? Veio gastar 1h30 da sua vida? Se você veio para adorar a Deus, você veio no lugar certo. Agora, saber se você tem consciência disso, você saiu de casa para fazer isso. O que você tem que ter claro na sua cabeça? O que eu vou fazer na igreja hoje? Tá, gente? O que eu vou fazer na igreja hoje? Eu sempre digo, olha, se é para vir pelado para a igreja, não venha. Se é para vir mostrando o corpo para a igreja, não venha. Se é para vir ficar rindo, ficar comendo, ficar no celular, não venha. Gente, não venha, porque isso me atrapalha e me incomoda. E eu vou começar a chamar atenção. Na cara dura, vou começar a chamar atenção. Pelo amor de Deus. Outro dia, lá na igreja, na outra igreja, eu pregando. Aí uma irmã dormiu aqui. Atrás dela, a outra dormiu também. Eu digo, rapaz, mas eu daquele vento incendiado, e eu fui baixando o tom de voz para não incomodar. Eu vou baixar. Eu fui baixando, e fui falando cada vez mais baixinho. E quando eu fui baixando, começou a aparecer o ronco. Não, do nada, eu parei um pouquinho e eu botei o microfone assim, e eu dei um grito naquele microfone. Eu não acredito que tem gente dormindo na igreja. Rapaz, as irmãs esticaram até as pernas para frente. Uma disse assim: eu estava em espírito de oração. Deus sabe, olha que Deus disse que meu nome não está vindo, isso não é verdade. É verdade que eu estou falando. Eu digo, rapaz, como é que pode? Acabou com o culto, né? Para ter certeza que não teve mais condições de seguir o culto naquele jeito. Mas assim, gente, sabe, a turma vem para a igreja para fazer qualquer coisa, mexendo no celular, bocejando. Eu tinha um professor da história, ele estava dando aula dele. As aulas dele eram bem interessantes, mas se ele virasse para a classe e alguém bocejasse, ele fechava o livro e falava: parei de dar aula. Não podia bocejar, aí o cara ia ficar se ligando para não. Se fizesse, como disse. Gente, mas é uma coisa tão deselegante, tão feia, tão desrespeitosa, é uma coisa tão irreverente, tá, gente? E eu sei que todo mundo hoje está em busca de distração, todo mundo hoje está em busca de qualquer outra coisa, está em busca de lazer, mas quando o assunto é o culto, gente, o culto, até que ponto tem que ser descontraído? Eu estou falando de culto. Não, a gente tem que fazer um culto descontraído. Tá, eu concordo que não pode ser engessado, aquela coisa, né, que não tem flexibilidade. Mas até onde ele tem que ser descontraído? Até onde? Porque o culto ele deve ser espontâneo e alegre. Mas você não pode perder o respeito e a ordem do culto. Tá, gente? Então, quando a gente está diante de uma autoridade, a gente se preocupa como vai se comportar, a gente se preocupa como vai vestir. Duvido que se tu estiver aqui no fórum, tu vai chegar atrasado. Aqui tu vai chegar atrasado. Não vai chegar para se apresentar diante de um juiz, um homem, um sujo às vezes. Às vezes um cara mais pecador do que você. Um bêbado, alguém que bate na mulher, alguém que usa droga, mas você vai se apresentar para ele na hora certa, com a roupa certa, você não vai usar qualquer palavra, sua linguagem vai mudar, seu vocabulário vai mudar, você vai ficar alinhado. Imagina diante do Rei dos Reis. Pastor, Oi. E em relação à sua colocação, eu falo muito com os irmãos lá, sabe? E o que a gente percebe é que eles deixaram de dar importância ao Senhor, à palavra de Deus, sabe? Em relação ao horário, à escala, a compromisso ministerial, sabe? Hoje eu não posso, mas para o trabalho o camarada sabe que tem que chegar lá no horário, tem que estar certinho, um compromisso no fórum não pode atrasar. Então parece que houve uma inversão, né, dos valores, né, acerca daquilo. Sim. Olha, pastor, eu tenho a seguinte situação. Eu já começo estou no pensamento hoje. Antes eu deixei 3 anos, eu deixei. Hoje
Irmãos, eu vou chamar atenção com força. E se você não quer, eu não posso contar mais com você. Se você vai me deixar na mão, se você não tem compromisso com a obra, não tem responsabilidade, eu não posso mais contar com você. O dia que você se organizar, o dia que você tiver compromisso, levar isso aqui a sério, você me procura, a gente conversa e eu vou fazer um teste com você. Mas, por agora, você não tem condições de estar na obra. Pastor, desculpa eu interromper, mas eu acho que também tem uma questão, né? Talvez os membros do Senhor pensam que tem um compromisso com o Senhor, né? Não é um compromisso, o pastor sempre deixou muito claro isso, que o compromisso do obreiro não é com ele, o compromisso do obreiro é com Deus. Vim dar desculpa ao Senhor, a desculpa que o Senhor tem que dar é para Deus. É, O mas compromisso isso não é bem para mim. claro que o compromisso não é humano, ele é celestial, né? Sim. Às vezes a pessoa tem realmente um pensamento distorcido a respeito disso, né? A pessoa pensa, eu não vou fazer com o pastor, eu sempre digo para os irmãos, eu não tenho funcionário. A igreja tem obreiro que serve voluntariamente por amor e vocação. Senão a igreja vai ter que assalariar isso. Então, olha que lindo, né? Então, gente, manifestações de reverência na igreja. Uma delas é o silêncio. Sim, silêncio. Quer ver uma coisa? Acha aí Abacuque capítulo 2, versículo 20. Depois o Felipe acha para mim o livro de Judite, capítulo 4, versículo 2. Nunca li Judite na vida. Boa! Esse eu vou fazer no domingo, só para ver se os irmãos estão ligados. Só espera que vai ter gente procurando. Livro de Judite, onde é que está, meu Deus do céu? Eu ainda falei na minha mente assim, ó, que o Espírito vou deixar pro Gai, achava pouco, eu não sei onde é que é. Entendeu? Mas eu leio, mas é sempre difícil, né, cara? Não é É um livrinho pequenininho, o Abacuque, né? Quem tem a Bíblia do preguiçoso, que é aquela que tem eu tenho aquela que tem os siglas do lado, é o HC. A Bíblia do preguiçoso é boa. Ai, meu Deus do céu. O que eu falei? Abacuque capítulo 2, versículo 20. Quem achar pode ler. Tem que apelar para a tecnologia. Vai mais rápido, né? O negócio da Bíblia da Laís tem tudo escrito nos lados, assim. Fácil de achar. Bem curto. Abacuque 2? 2:20. Abacuque capítulo 2, versículo 20. Mas o Senhor está no seu santuário, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Qual é o nome disso? O Senhor desceu na casa. É isso que ele está dizendo. Isso é reverência. Cale-se diante dele toda a terra. Toda a terra. A palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, que há o tempo de falar e há o tempo de ficar calado. E no lugar de culto é o tempo de ficar calado ou falar somente com o Senhor. Tá? Sumiu daí. Certo, gente? Então, gente, durante o culto é desnecessário ficar conversando, ficar de risadinha, ficar de cochicho. E uma coisa engraçada, porque eu quero que vocês notem uma coisa. Todo mundo aqui já foi no cinema, mano? Não. Só o Felipe que não. Teatro. O teatro e o cinema são lugares que você não pode conversar. Você é cobrado, você é incentivado a ficar em silêncio. Exige-se silêncio nesses lugares. E as pessoas, é engraçado, mas elas obedecem e ficam em silêncio. Tá? Agora eu pergunto, será que o teatro ou o cinema merece mais respeito que a casa de Deus? Porque se as mesmas pessoas que ficam bagunçando na igreja entrarem no cinema, elas respeitam, elas silenciam e elas vão obedecer. Certo, gente? Então, gente, não converse durante o culto, desligue o telefone. Eu tive numa igreja um dia, eu fui pregar e tinha um banner assim, o pastor colocou um banner assim, ele disse assim, ó, desligue o seu celular. Se Deus quiser falar com você, Ele não vai ligar o seu telefone. Eu digo, é verdade, oh meu Deus do céu, não chora. Então, gente, De Daniel tem Malaquias, não achei. e se alguém, gente, quiser conversar com você,
no meio do culto. O que a gente faz, gente? Ó, depois do culto a gente conversa. Agora não. E é isso, e pronto. Isso besteira, tá? Então, gente, não conversa. Outra coisa importante também, que é uma demonstração de reverência, concentração. Essa aqui é a parte principal. Tu já notou que na hora da palavra a criançada ferve? Na hora do louvor está todo mundo de boa, até bate palma, alguns até cantam junto. Mas chegou na hora da palavra, começa a pregar, começa alguém numa correria. E aí quem está aqui, ao invés de estar olhando para cá, começa a olhar para lá, começa a olhar para o outro. Porque o diabo sabe de uma coisa. Acha aí, por gentileza, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, presta atenção numa coisa, tá? Não é somente um ouvir sem entender. E para você entender, você tem que se concentrar no que você está ouvindo. Entende que? Quantas vezes alguém já falou contigo que tu estava em outro mundo? Daqui a pouco a pessoa termina de falar e tu diz, hã? Nem ouviu nada, não tem sentido. É assim que tem muito crente. Termina o culto, o cara não sabe o que foi pregado na porta da igreja. Na porta, que já que estava a concentração. Lá na outra igreja eu fazia. Na outra igreja eu fazia. Terminava o culto de ensino, às vezes como hoje. Terminava o culto, eu pegava qualquer irmão. Irmã Maria, o que a senhora aprendeu hoje? Levanta e fala. E essa era a resposta. A palavra, né? Foi tremendo. Palavra, né? Foi tremendo. Foi tremendo. Em minha defesa, se eu sou pressionado na hora, eu esqueço. Mas se eu sou pressionado, por que eu já vou falar? Por isso tem que anotar, Gabriel. Por Mas isso eu tem lembro de tudo. Eu sou pressionado na hora. Irmãos, a concentração no culto, ela é a parte fundamental, a parte principal, gente, tá? Deus precisa preencher totalmente a nossa atenção, tá? Então assim, ó, eu pergunto, você se concentra no culto? Você se concentra no louvor que está sendo cantado? Ou você pensa, eu já conheço esse, tem daí que já conheço, não vai cantar? Vai adorar junto? Você se concentra naquela letra, você deixa, porque quando você se concentra, a letra fala contigo. Quando você se concentra, aquilo é uma mensagem. Por isso você tem que ter cuidado com o louvor que toca na igreja. Porque o louvor é teologia cantada. O louvor tem poder de mudar mentalidades e ambientes. Quer ver como muda ambientes? Culto de adoração não se toca hino de fogo. É culto de adoração. Os louvores são mais calmos, é de quebrantamento. E culto de libertação? Culto de libertação não pode ser um culto calmo. Tem que ter hinos mais avivados, que desperte a fé das pessoas, e não a adoração. A adoração é todo dia. É culto de libertação. Então, o culto de libertação, os hinos devem ser mais ou menos assim: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. O cara vai despertando um guerreiro dentro dele. Daqui a pouco sai um índio no meio da igreja. Vai despertando o cara dele. É isso. Então, percebe que o louvor, ele cria ambientes. Louvor, ele cria ambientes. Eu quero criar um ambiente de milagres. Então já não é, deixa o Josué brigar em Jericó lá na sexta-feira. Se o culto é de milagres, na sexta-feira vocês vão notar uma coisa. Eu tenho pedido para os irmãos, eu tenho escalado os irmãos para cantar, e tenho dito que hino eu quero que cante. O Renato enlouqueceu, não vai deixar os irmãos escolher? Não vou.
Não, não vou porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero criar um ambiente propício para Deus trabalhar. Então você não pode estar desconectado daquela pegada. Você tem que estar junto comigo naquilo ali. Você tem que acreditar no que a gente está fazendo aqui. E tem que estar junto, gente. Certo? Então a gente tem que criar os ambientes para que Deus possa operar. Então, eu pergunto para os irmãos: você se concentra no culto, se concentra no louvor, se concentra nos avisos? Esses dias uma irmã pediu para dar um testemunho. Roberto estava dirigindo o culto. A irmã pediu para dar um testemunho antes do culto. Eu queria dar um testemunho. Chamei o Roberto e disse assim: Roberto, pergunta, não chama a pessoa, mas pergunta: tem alguém que quer dar um testemunho? E aí o Roberto disse, não foi o que tu falou? O Roberto disse: depois do louvor, se tiver alguém para dar um testemunho, pode passar. O Roberto falou, ninguém passou. Eu digo: tá bom, não veio. No final do culto ela disse: eu queria dar um testemunho. Eu digo: e por que tu não foi? Não, mas não chamaram. Mas só que a Isabel, eu não vi, mas a Isabel viu ela conversando com a amiguinha do lado. Duas velhas estavam falando, uma amiguinha do gangue, umas gangues na igreja que tem que, umas máfias. Conversando com a amiguinha na hora dos avisos, não estava no culto, ela estava em outro lugar, não estava no culto. Tá, gente? Depois eu fiquei sabendo que estava falando de linguiça. Mas tem adoro, pelo amor de Deus, o culto rolando e tudo. Meu Deus, aquela do Santo Antônio que é a boa. 33 quilos a fatia. Tipo, para, ô. Tu só pode estar de sacanagem, tchê. Mas eu não achei que não existe esse livro. até amanhã aqui comprando. Estou falando para ela. Então, gente. Existe. Ele misturou, sabe o quê? Juízes com Judite. Fez a pegadinha do Pentateuco. Não foi, não? Judite é um livro da Bíblia Católica, gente. E é por causa dessa falta de concentração, o cabo não se concentra na palavra, nos avisos, não se concentra em nada, tá? Que as igrejas estão mortas, as igrejas estão frias, Deus não opera mais, os demônios não manifestam mais, tá, gente? Então, sim, na igreja, na Bíblia Católica tem. Então, as pessoas hoje, por causa da falta de concentração no culto, elas não conseguem mais sentir a presença de Deus. Não estão concentradas naquilo que está rolando, não estão concentradas no que está acontecendo. Se não for o pastor fulano, se não for o Renato que prega, o cara nem presta atenção, o cara já descartou antes. Ele nem parou para considerar. Irmãos, os irmãos quando pregam, eu aprendo, porque Deus está falando, Deus está ministrando. Quem sou eu para achar? Irmãos, e a igreja é o único lugar que um pedreiro prega e um juiz escuta e chora e se entrega. É o único lugar. A igreja é um lugar onde muitos irmãos aqui não têm faculdade, mas tem advogados que escutam vocês aqui. Tem pessoas com 2 faculdades que vêm e escutam vocês aqui. Por isso, gente, não percam, não entrem nessa linha diabólica de estar no culto, de estar com o corpo presente e a cabeça em outro lugar, gente. Porque quando você se concentra e você entende, a fé aparece. Você conseguiu entender isso ou não? Quando você se concentra e entende, a fé aparece. É por isso que ele diz: a fé vem pelo ouvido, ouvir da palavra de Deus. Por que o momento da palavra é um momento que afrouxa a bexiga? Nem os camelos tomam tanta água. As crianças enlouquecem na igreja. O diabo sabe que é o momento que a fé aparece. Se você se concentrar, a fé aparece. Ninguém pode te parar. Tudo é possível ao que crê. O diabo sabe disso. Então a hora da palavra vai ser a guerra, o desafio vai ser pela sua atenção. Vai ser pela sua atenção. Tá? Um exemplo, Renato. Oi? Eu vou dar um exemplo. Eu fico no som, não tem nenhum comercial no meio do louvor, mas eu boto o fundo na hora da palavra, eu tenho que estar cuidando. Sim, Só sim. aparece fundo. Sim. Só aparece comercial na hora da palavra. O que é interessante fazer baixar, pega e baixa o fundo e depois na hora não colocar o prêmio.
canal do Spotify? Ah, é bom também. Então, gente, qual é o centro da nossa adoração? Cristo, claro. Então, gente, o culto, ele é cristocêntrico e não antropocêntrico. A gente tem que tirar dos altares, ainda bem que os irmãos têm esse cuidado, tirar dos altares essas mensagens que só falam em dinheiro, só falam em dinheiro, só falam em carro e chave de casa, e não sei o que. É cristocêntrico, não é antropocêntrico, não é aqui. O culto é um momento em que eu preciso tirar 1h30 para pensar do lado de lá. É um momento que eu paro de pensar nos meus problemas e eu me concentro em Deus, gente. Isso é o culto. O centro da adoração é Jesus. É Ele que recebe a honra, é Ele que recebe a glória, é Ele que recebe o louvor. Não a gente. Diferente, gente, de cultos de outros lugares. Tá? Nós não adoramos supostos santos, supostos deuses, a gente não adora imagem. Muitas vezes a gente deixa de adorar Cristo para adorar pregadores. Olha que lindo que não é. Para, tchê, te liga. Aquele pregador, por melhor que seja, é ser humano que nem tu. Para, tchê. Cantor fulano de tal, o milagreiro que apareceu, o profeta que apareceu, são tratados como ídolos vivos. Esses dias teve um famoso que os irmãos queriam trazer aqui, eu não deixei. Queriam trazer a turma aí. Não, porque a gente traz e a gente consegue, a gente traz sei o que de graça. Eu não vou orar, eu vou orar. Amanhã eu te respondo. Mas tem uns hinos modernos agora, elas escutam uns hinos moderninhos, que eu digo pra ela, não entendi nem da onde. Não, é Não perigoso fala nem esse sobre a palavra. Alguns louvores são muito perigosos porque você começa a acreditar que aquilo ali é bíblico, que aquilo está na E vai Bíblia. emocional, ela se emociona de gloriza esse hino aí, é só para o ser humano, para ser humano, e não fala nada da palavra. Irmãos, muito cuidado com essas coisas, tá? Muito cuidado com essas Hino coisas. motivacional. Sim. Então, eu disse, depois eu vim no outro dia, eu disse, olha, irmão, eu acordei de manhã. E eu pensei, eu acho que vai ser bom, né? Eu vou dizer para o irmão que pode chamar. Impressionante, Deus me trouxe uma palavra. Deus fala muito através. Então, às vezes eu estou com uma situação e eu lembro de uma palavra, e digo, é Ele me direcionando. Chamei o irmão no outro dia e disse, não quero. Pense, para ele vir, tinha que ter 4 seguranças. Tinha que dar não sei quantos mil para ele. Era umas exigências assim do arco da velha. Não falava com ninguém. Só faltava que ele trazer no colo, né, que ele não pisa no chão. Agora, o Fernando vai vir agora para nós. Eu como estou na portaria já estou há algum tempo, desde que o pastor Fernando começou a vir aqui, eu já consigo ver até alguns irmãos que chegam só na hora que o pastor Fernando vai falar. Sim, Já calculo. Não, eu gosto muito, estou vendo uma benção. Um cara humilde, um cara que, se você procurar ele vai conversar com você numa boa. E assim, esse é eu até hoje eu acho que eu trouxe três pastores assim de fora, de outras cidades e tal, aqui. Porque eu não tenho o hábito de estar trazendo, né, irmãos? Mas assim, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, irmãos. A adoração é só para Jesus. Com licença. Tá? Então, gente, o culto, ele não é uma reunião de mendigos espirituais. A gente só vem para pedir. E daí depois não quer que Deus fale, né? A pessoa nem adorou a Deus. Sim! Só que você vai ver que tem gente que só pede. Ontem tinha uma sentada lá fora lá. Aí eu fui lá, vai entrar, irmã? Não, porque não sei o que, porque Deus. Não está mais aqui quem perguntou. Vá. Com licença. Se Deus não fizer o que você quer, ai dele que não faz o que você quer. Tá? Então, gente, pelo amor de Deus, gente, são pessoas que muitas vezes só pede e não tem nada para contribuir. E aí a gente canta, eu vim em busca da minha bênção, eu vim em busca do meu milagre.
trazer o quê? Não, Esqueci águas, fala. o culto não é só receber, não. O culto é trazer para oferecer. E sabe o que Deus quer? Você. Por isso que Ele diz que você é um sacrifício vivo. No Velho Testamento, o sacrifício vinha e morria no altar. E Ele está dizendo: você é o sacrifício, que fisicamente você não morre, mas eu quero você sacrificado vivo. Você é o sacrifício. No culto, se você não morre, Deus não aceita o seu louvor, Deus não aceita a sua pregação, Deus não aceita nada de você, Deus não aceita a sua oferta, Ele não está atrás de dinheiro de ninguém, Ele não precisa, com licença. Se tem uma coisa que Deus não precisa de dinheiro, Ele é dono de tudo, Ele faz o que Ele quer. Então nós precisamos entender que o que Ele quer é gente morta, com a carne morta, sacrificada. Esse é o culto que Ele aceita. É quando você morre, seus desejos morrem. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vim para te adorar, eu vim dizer que o Senhor é bom, sem entender nada mesmo. Senhor, as portas estão todas fechadas, mas eu vim a pé, atravessei a cidade, cheguei aqui para dizer que Tu é bom, que Tu é maravilhoso, para dizer que eu te amo, que eu não te largo, eu não te deixo. Jesus, eu estou doente, mas eu sei, como disse Jó, que o meu Redentor vive, e que em breve se levantará por mim sobre essa terra. Isso é adorar a Deus, morrendo, sacrifício vivo. Tá, gente? Por isso que a Bíblia vai dizer aqui, ó, tem que trazer alguma coisa. Quando vocês se reunirem, um tem louvor, outro tem palavra, outro tem profecia, outro tem língua, outro tem interpretação, tem música, traga alguma coisa. E o Espírito Santo usava a todos, com os mais variados dons, sem ninguém atropelar ninguém. Ninguém melhor que ninguém. O profeta respeitava quem fazia milagre respeitava quem interpretava línguas, quem interpretava línguas respeitava quem falava em línguas. Irmão, sem atropelar ninguém, gente. Tá? Muito bem, então. E o culto, gente, sempre eu aconselho os irmãos, a gente precisa pedir para o Senhor direção e deixar o Espírito Santo escolher. Quem vai pregar? Quem vai cantar? Às vezes a gente fica assim, aí agora, para quê? Não, concentra. Senhor, para quem o Senhor quer ouvir hoje? Quem o Senhor quer ouvir cantar hoje? Que hino o Senhor quer que eu cante hoje? Oxi, tu vai cantar para Ele, então não é o que você quer, é o que Ele quer ouvir. Pergunte. Sabe, gente, então o Espírito Santo de Deus, ele tem que mover no louvor, ele tem que mover a consagração, ele tem que mover a oração, ele tem que mover o jejum. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que, olha, achei para fazer, deixa eu dar aqui. Capítulo 13 e o versículo 2. Atos 13, 2. Servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra em que tenho chamado. Quem é que bradou na reunião? Espírito Santo. Não foi o pastor da igreja? Quem é que separou os pregadores aí? Espírito Santo. A Bíblia diz assim, e eles estavam orando, jejuando, servindo a Deus. Sabe quem é esse cara aqui? É um cara que já tinha feito uma visita no terceiro céu, viu coisas que os olhos dos homens não é visto ver, ouviu palavras inefáveis. E sabe o que ele estava fazendo na igreja? Servindo. Não era pastor, não era ensinador, talvez ele tivesse mais experiência e mais conhecimento do que o próprio pastor, mas respeitava o líder. Eu não sou o pastor, é ele o pastor, então o que o senhor quer que eu faça? Paulo, fica na porta hoje, o cara que foi no céu, agora está na porta. Agora, Paulo, você vai fazer a limpeza da igreja. Sim, senhor, servindo, serviço, e vim em jejum para a igreja. O que é para fazer agora? Não, agora você vai fazer isso aqui, você vai cuidar daquilo ali, me alcança aquilo lá. De repente, o Espírito Santo bradou no meio da reunião:
chega, separe para mim. É Ele que separa, não é você que consagra no meu, é Ele que separa. Você só confirma. O homem só tem o poder de confirmar. Quem separa é Deus. Separe para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Vai ver daqui para frente a confusão que Paulo arruma em todo lugar que ele passa. Ele estremeceu toda a Ásia, o mundo, a Europa, a Itália, o palácio de Nero, a guarda pretoriana, que era a guarda assassina do Império Romano. Pretoriana porque eles usavam preto, eram caveira, o pelotão caveira dos romanos. E a Bíblia diz que Paulo chegou lá, evangelizou a guarda pretoriana, e aquele monte de assassinos de joelhos se rendendo ao Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus encontra liberdade para falar, para operar, como é que ele encontra? Quando tem jejum, oração, sacrifício. Igrejas que não tem mais jejum, oração, não tem mais sacrifício, o Espírito Santo não tem voz dentro daquela igreja. Quando o Espírito Santo encontra liberdade para operar, o ambiente do culto é transformado. É transformado ou não é? Vocês têm visto isso aqui ou não? Sim. É transformado o ambiente de culto. Os corações são transformados. O louvor, a palavra tem unção. Coisa poderosa. A igreja sofre o impacto do poder de Deus. Línguas são ouvidas, corações são quebrantados, gente. A igreja é renovada como uma tocha viva. As irmãs, os irmãos são usados com ousadia. Sabe, gente, então o ambiente ele fica totalmente impregnado com o Espírito Santo. E você já não sabe mais se foi o céu que desceu ou se é a igreja que subiu. Amém. Quando o Espírito Santo de Deus tem voz dentro da igreja, tá? Pastor, como é que eu conheço uma igreja viva? Visita uma morta. Vai lá, visita uma morta, tu vai ver a diferença de uma igreja morta e de uma igreja viva. Tá, gente? Então, muito bem. Muito bem, vamos para a conclusão já, gente, tá? Muitas igrejas, gente, as nossas reuniões de adoração, muitas igrejas elas começam, a maioria das igrejas, por isso que a gente não pode desprezar o dia das pequenas coisas. A Bíblia diz assim: aquele que despreza o dia das pequenas coisas nunca verá as coisas maiores. Isso porque o povo de Israel, quando Zorobabel trouxe a primeira pedra para edificar o templo, zombaram dele porque ele trouxe uma pedra e estava tudo destruído. Então se levanta um profeta e diz assim: aquele que despreza o dia das pequenas coisas nunca verá as grandes. Sabe onde é que começaram as maiores igrejas? Debaixo de uma árvore, na casa de alguém. Já viu a história das Assembleias de Deus como foi? 2 suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, ficaram sabendo que teve um movimento em Chicago, um movimento de avivamento na rua Azusa, que foi liderado por um homem negro na época da segregação racial. Esse homem, o nome dele era William Seymour, e William Seymour, ele ia nos cultos, numa reunião com 6 pessoas, e o pastor, naquele culto, ele disse assim: eu quero que vocês entendam quero que vocês saibam que Jesus ainda salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Metade da igreja dividiu, era 6, ficou 3. 3 disseram: eu não acredito nessa conversa de batismo com o Espírito Santo. Foram embora. Aquele moço negro, no tempo da segregação americana, ele se aproximou do pastor e disse assim: pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que o Espírito Santo batizaria um negro como eu? Ele disse: Senhor, o Espírito Santo vai batizar você. Ajoelha aí, orou por Senhor. Senhor foi incendiado. Senhor saiu dali e alugou um salão velho, desabando, podre, e ele colocou um caixote, como se fosse o altar, ou uma caixa assim,
e ele deu uma limpada, reformou como deu para fazer, e ele começou a orar com a cabeça dentro daquele caixote. E a história diz que as pessoas começaram a vir aos montões. Tinha 2 rampas na igreja, uma entrava o paralítico empurrando, alguém empurrando ele, na outra rampa descia ele empurrando a cadeira de rodas. As pessoas caíam 1 quadra antes da igreja, as pessoas caíam, manifestando demônios, outros eram curados, cegos viam. Muitas vezes o William Seymour estava pregando, e de repente ele parava de pregar, colocava a cabeça no caixote, e as pessoas dizem que ele apenas gemia. Ai, ai, ai. E uma coisa que foi marcante no ministério de William Seymour, quem entrava naquela igreja era incendiado pelo Espírito Santo. Jesus batizava com o Espírito Santo. Na porta, em cima da placa da igreja estava assim: aqui Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. A mensagem que ele ouviu. Gunnar e Daniel Berg eram seminaristas, e eles ouviram falar, e eles atravessaram, saindo da Suécia, foram aos Estados Unidos. E quando eles chegaram lá para ver aquele movimento, Deus levantou um profeta e disse para eles assim: assim te diz o Senhor. Eles nunca tinham ouvido falar de Espírito Santo. Eu tenho uma obra com vocês, numa cidade chamada Belém. Eles foram na biblioteca, foram ver que cidade era, foram batizados com o Espírito Santo, foram ver que cidade era essa. Eles olharam e disseram: bom, Belém só tem 2 lugares no mundo que tem uma cidade chamada Belém. Uma é lá em Israel, outra é o Brasil. O que eles fizeram? A igreja deu uma ajuda para eles, e eles conseguiram ir até o porto. Quando eles chegaram no porto, eu tenho esse livro lá, a História das Brasileiras. Quando eles chegaram no porto, eles não tinham mais dinheiro, não tinham como pagar a passagem de navio. Então eles ajoelharam no meio do porto, oraram a Deus, disseram: Senhor, nós viemos até onde o dinheiro deu, confiando em Ti, e nós vamos continuar confiando na Tua provisão. Pegaram as malas, foram caminhar. Quando eles dobraram uma esquina, eles esbarraram em alguém. Esse alguém olhou e disse assim: você é Gunnar e Daniel Berg? Eles são suecos, eles são de outro país, não faz sentido você saber meu nome. Ele disse: eu estava orando na minha casa, e o Senhor me visitou e disse para entregar esta quantia para vocês dentro de um envelope. Amém. Eles pegaram aquele envelope, não abriram, chegaram para o capitão do navio. O valor era exatamente das 2 passagens para chegar em Belém. Chegaram em Belém, foram para a igreja batista. Na igreja batista, que era a igreja deles, eles não falavam português, eles falavam uma língua esquisita, que era meio americanizado. Então o que aconteceu? Um trabalhava e o outro estudava durante 1 ano. 1 ano depois, aquele que estava estudando foi pregar o primeiro sermão em português. O que ele fez? Qual tu acha que foi a mensagem que ele foi pregar? Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. A igreja batista jogou uma moedinha assim, quando ele abaixou, deram um coice nele, e ele foi parar lá no meio da rua. Acabou. Quem batiza com o Espírito Santo? Os dons cessaram, o Espírito Santo cessou. Sabe o que eles fizeram? Foram para a praça da cidade, os 2 agora, viraram mendigo. Foram sentaram no banco da praça e lá ficaram buscando a Deus em uma direção. Só que tinha uma senhora sentada assim, uma velhinha, chamada Celina de Albuquerque, quase 70 anos. Ela ouviu aquela mensagem e ela foi para casa, e aquilo queimava no coração dela. Quando deu 11 horas da noite, ela começou a orar, e ela disse: Senhor, se é verdade aquilo que aqueles missionários pregaram, eu quero. Me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Deu meia-noite, 1
meia-noite e meia, deu 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, o céu abriu sobre o Brasil. E Deus batizou aquela velhinha com o Espírito Santo. Aquela velha fez uma confusão dentro de casa. Imagina a primeira vez que você recebe aquela bomba atômica dentro de você. Uma outra irmã dela se acordou desesperada. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Essa mulher está louca, falando uma coisa que ninguém entende. Quando encostou nela, foi batizada com o Espírito Santo também. Amém. No meio da madrugada ela saiu, foi lá na praça, pegou os missionários e levou para casa. No outro dia, estava a placa lá na frente da casa da irmã Celina. Aqui, Jesus salva, cura, Amém. batiza o diabo, fecha uma porta, Deus diz: a porta que eu abri, o homem não pode fechar. Até hoje é uma Assembleia de Deus lá. As maiores igrejas começaram em pequenos lugares, começaram em pequenas praças, pequenas reuniões de células, pequenos cultos domésticos debaixo de uma árvore, mas foi uma porta que o Todo-Poderoso abriu, e a porta que Ele abriu, Ele faz dar certo, o diabo queira ou não queira. Hoje a Assembleia de Deus é uma potência mundial, porque Deus abriu essa porta. Amém, irmãos? Só que vocês vão notar uma coisa, só para concluir. Se tinha uma coisa que esses irmãos tinham, era temor a Deus. Amém. Reverência. Reverência. Quando eles foram batizar com um judeu chamado Leon Zaguri, eu amo essa história, nunca esqueci do nome desse cara. Desculpa, ele não foi batizar o judeu, eles marcaram um batismo na cidade. Só que eu quero que os irmãos se lembrem que em 1911 era o tempo que os padres mandavam no Brasil. A Igreja Católica tinha um poder violento sobre a nação, era o poder político da nação, e eles tinham um poder de perseguição. E naquela época foi um grande evento esse batismo que eles marcaram. E quando eles pegaram e marcaram o batismo, os irmãos se reuniram, vestiram as capas, e quando uma senhora da igreja, uma irmã da igreja, desceu as águas para o batismo, quando o missionário trouxe ela de volta, ela voltou falando língua estranha. E quando ela voltou falando língua estranha, a história diz que um judeu que era comerciante daquela região, ele caiu de joelhos chorando e ninguém entendeu nada. E de repente ele olhou e disse assim: eu conheço essa mulher. Verdadeiramente o Deus de Israel está aqui. Amém. Porque ela está falando em hebraico e está entregando uma mensagem profética para o meu povo. Eu sei que ela não fala hebraico, só Deus pode fazer isso. Eu quero esse Jesus também. Amém. A reverência, o temor a Deus, Ele chama, Ele convida a presença e cria um ambiente favorável para Deus operar. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração? Pastor Jorge, nos leva a fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite gloriosa na Tua presença, Senhor, aonde fomos alimentados, ó Deus, pela Tua palavra, pelo conhecimento, Senhor, e nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai, nos guarda, nos abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém.